Bom dia, meus queridos alunos do primeiro ano da Escola Paulo Dantas. Aqui é o professor Odilon Pimentel, professor de Biologia de vocês. Hoje, 10 de julho, nossa 17ª semana de aula. Vamos lá, né? E hoje, professor, o que é que tem de novidade hoje aí da aula? Bom, hoje nós vamos estudar sobre as proteínas. As proteínas, professor, o que é isso? Pois é, a gente vai ver o quanto as proteínas são importantes na constituição, na formação de muitas partes do nosso corpo. Estudamos antes, né? Lembrando que as proteínas são uma substância orgânica, são substâncias orgânicas. Entre outras substâncias orgânicas, estudamos os carboidratos, né? Que são a fonte de energia, não é? A gente viu que uma das funções dos carboidratos é a função energética, também tem a função estrutural, porque ela compõe, por exemplo, a carapaça de alguns insetos, é a chamada quitina. A gente viu também que os carboidratos, os que a gente mais conhece, assim, que representam os carboidratos, são os açúcares, né? A frutose, a sacarose, que está presente no açúcar refinado, né? A maltose, a glicose, enfim, a gente viu também os carboidratos de reserva, né? O carboidrato de reserva animal, que é o glicogênio. A gente viu o carboidrato de reserva dos vegetais, que é o amido. A gente viu um bocado de coisa sobre os carboidratos. Depois que a gente encerrou o assunto dos carboidratos, o que é que a gente viu? A gente estudou sobre os lipídios. Mas, professor, não estou lembrado do que é lipídio. São as gorduras, óleos, ceras, certo? Então, por exemplo, o óleo de soja, o óleo de canola, o óleo de girassol, o azeite, né, a manteiga de gado, a margarina. No caso, a margarina é um lipídio de origem vegetal. A manteiga de gado é um lipídio, né, é uma gordura de origem animal. E a gente estudou também que os lipídios também têm função energética, né? E a gente estudou um monte de coisa. A gente estudou que o colesterol também faz parte desse grupo dos lipídios, né? Enfim, a gente estudou muitas coisas sobre os lipídios. E agora a gente vai estudar as proteínas, que é outro grupo importante dos compostos orgânicos. Vamos em frente. O que são proteínas? Com toda certeza você já deve ter ouvido falar a respeito das proteínas, mas você sabe o que elas são, para que servem e onde são encontradas as proteínas? Então vamos lá, olha só. A pele da gente contém proteínas. As fibras nervosas, né, dos nervos, que envolvem os nervos, são formados por proteínas. O hormônio, entre outros hormônios, são vários hormônios que são feitos de proteínas. O hormônio insulina, já ouvi falar que quem é diabético tem que estar tomando esse hormônio, né? Nós que não somos diabéticos, quem não é diabético, já é produzida a insulina naturalmente lá pelo pâncreas, né? Já produz essa insulina. E a insulina, ela é feita de quê? É uma proteína. A insulina é uma proteína, um hormônio feito de proteína. As unhas são formadas por proteínas. As unhas são formadas por proteínas e até o cabelo é formado por proteína. Existe uma enzima na boca da gente, na saliva, na verdade, chamada amilase. A digestão, quando a gente coloca o alimento na boca, já começa na boca. E quem começa essa digestão é essa substância chamada amilase. Ptialina, também chamada. É uma proteína presente na saliva. Vejam só, uma proteína. A hemoglobina do sangue também é uma proteína. Para que serve a hemoglobina? Transporte de oxigênio. Se o oxigênio vai dos pulmões para todas as partes do corpo, para os braços, para os pés, para as pernas, para a cabeça, é porque esse oxigênio é transportado. E quem é que transporta esse oxigênio? A hemoglobina. E a hemoglobina é feita de quê? Proteína. As fibras musculares são formadas por proteína. Até os músculos, as fibras que formam os músculos são formadas por proteínas. O que mais? Os tendões, que são os ligamentos que unem os músculos aos ossos, contêm na sua composição o que? Proteínas. Estão percebendo que a proteína está presente
em várias partes do nosso corpo, em vários compostos químicos, em várias substâncias importantes do nosso corpo. Então, as proteínas estão presentes em tudo isso. As proteínas exercem as mais variadas funções. Vamos ver algumas. Ajuda na formação estrutural dos organismos. A gente viu. Quando eu falo formação estrutural, estrutura forma partes do corpo. Eu mostrei para vocês que as proteínas estão presentes no cabelo, nos ligamentos, envolvendo os nervos, nas unhas, em hormônios, em um monte de coisa. Então ajuda na formação estrutural dos organismos. Atuam no metabolismo celular, ou seja, atuam no funcionamento da célula, né? Ajudam a transportar substâncias, como por exemplo a gente viu o caso da hemoglobina, que é uma proteína presente no sangue, presente nas hemácias, que transporta oxigênio, não só oxigênio como gás carbônico também, leva o oxigênio para as células, aí ele entrega o oxigênio para a célula e recolhe o gás carbônico, tudo isso transporta, tudo isso para levar para os pulmões, então ele pega o oxigênio que entra nos pulmões, leva para todas as partes do corpo, pega o gás carbônico de todas, recolhendo, né, de todas as partes do corpo, traz de volta para o pulmão para poder ser eliminado. Então perceba, no caso da hemoglobina é uma proteína que transporta substâncias. Então uma das funções das proteínas também é o transporte de substâncias. Atua na contração muscular, no movimento do músculo, né? Porque é uma contração, um movimento muscular. Constituem os anticorpos. Os anticorpos são feitos de proteínas, são proteínas. Professor, o que são anticorpos? São proteínas produzidas pelo nosso organismo, de defesa, pela defesa do nosso organismo, para qualquer invasor, qualquer coisa estranha que entre no meu corpo, seja atacado por esses anticorpos. Né? Então, quando eu pego uma gripe, eu não fico curado rápido, porque meu organismo ele precisa reconhecer aquele vírus para começar a produzir anticorpos. Por isso que leva uns dias para produzir anticorpos suficientes para poder destruir todos os vírus que se replicaram dentro de mim. Então, qualquer invasor, seja um vírus, uma proteína, até uma proteína estranha que entrar em meu corpo, vai ser atacada. Vocês já ouviram falar que tem gente, por exemplo, que não pode tomar leite, não pode, por exemplo, porque o organismo não tolera essas substâncias que não reconhece. Se não reconhecer, vão atacar. Aí você se sente mal, né? Então, os anticorpos, eles sempre vão atacar qualquer coisa estranha. Para você ter ideia, existe um probleminha das mulheres quando elas engravidam chamado eritroblastose fetal, que é isso, professor, que palavrão é esse? São mulheres, por exemplo, que elas têm o RH, o tipo sanguíneo delas é negativo, aí o tipo sanguíneo do bebê é positivo. Quando diz que o tipo sanguíneo é negativo, significa que você não tem uma proteína no sangue, você não tem ela. Quem é positivo, né, quem é B positivo, A positivo, AB positivo, A positivo, é porque tem essa proteína. Positivo quer dizer que tem. Aí imagina, a mãe não tem, o bebê tem. Sabe o que é que vai acontecer? O corpo da mãe não reconhece a proteína que está lá no bebê e começa a atacar, manda anticorpos para matar o bebê, tá vendo? Por conta dessa proteína que está lá no bebê. É uma coisa, é sério esse negócio de anticorpos, né? De proteínas, e é bom lembrar, os anticorpos são aqueles que fazem a defesa do nosso corpo e eles são formados por proteínas. As proteínas também formam alguns dos hormônios, né? A gente viu vários hormônios são formados por proteínas. Inclusive, a gente viu agora há pouco a questão da insulina, que é uma proteína. As proteínas são formadas por moléculas chamadas de aminoácidos. Veja só. Uma proteína ela é formada por estruturas menores que se ligam. São os aminoácidos. Certo? Na natureza, a gente vai ver daqui a pouquinho, vocês vão ver que existem 20 aminoácidos. Ao todo, existem 20 aminoácidos. E eles se ligam, se combinam de formas diferentes para formar muitas proteínas diferentes. No corpo humano deve existir 3, 5 mil proteínas diferentes. 20 aminoácidos, né? Mas milhares de proteínas. É a combinação desses aminoácidos que vai formar as proteínas. E como é que esses aminoácidos se ligam? Né? Eles são ligados por ligações conhecidas por polipeptídicas ou apenas peptídicas, ligação peptídicas, mas vamos usar essa palavra aqui, polipeptídicas.
Nossa, professor, que palavra esquisita. É o nome da ligação entre um aminoácido e outro, e outro, e outro, que juntos formam uma proteína. Então vamos lá, a gente aprendeu sobre as proteínas e aprendemos que as proteínas são formadas por aminoácidos. Esses aminoácidos se ligam uns com os outros e o nome dessas ligações é chamado de ligação peptídica, polipeptídica. Existem apenas 20 aminoácidos ao todo na natureza. Existem 20 aminoácidos que se combinam de maneira diferente e formam todas as diversas proteínas conhecidas. No corpo humano, pelo menos umas 5.000 proteínas existem, com a combinação de 20 aminoácidos. Certo? Isso aqui é para mostrar para vocês que todo aminoácido, toda aminoácido vai ter essa estruturazinha. Todos eles vai ter esse grupo amino aqui com nitrogênio. Não precisa se assustar com isso, não. Eu não vou cobrar isso no exercício, não. Só para mostrar para vocês, só por curiosidade, para quem tiver curiosidade. Todos eles vai ter esse grupinho aqui, o carbono, fazendo ligação dupla com oxigênio, simples com outro oxigênio, simples com hidrogênio. E o que interessa é isso aqui, o radical. Todos os aminoácidos têm isso aqui. Todos eles têm essa mesma estrutura. Só que a diferença está nos átomos que vão estar se ligando aqui a esse carbono, o radical. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Olha só. O mesmo grupinho aqui, ó. O HOCO. Quando você vai olhar nos outros, ó, o HOCO, HOCO, HOCO. Em todos eles tem um HOCO, certo? Todos eles vai ter isso aqui, ó. É a parte chamada de ácido carboxílico, né? Não se preocupe com isso. Não estou cobrando, não vou cobrar isso de vocês, certo? Beleza? Isso aqui é só para mostrar para vocês que todos eles têm... As moléculas têm partes que são parecidas, ó, tá vendo? O outro lado, um nitrogênio, 2 hidrogênio. Aqui, ó, um nitrogênio, 2 hidrogênio, um nitrogênio, 2 hidrogênio, um nitrogênio, 2 hidrogênio, um nitrogênio, 2 hidrogênio, um nitrogênio, todos eles. Aqui está um pouquinho diferente, certo? Está um pouquinho mais, ó, um nitrogênio, 2 hidrogênios aqui. É porque isso aqui é uma molécula mais complexa. Um nitrogênio, 2 hidrogênio, nitrogênio. E onde é que está a diferença de um para o outro? O chamado radical. Ou seja, os átomos que vão se ligar a esse carbono aqui. Olha só, por exemplo, no caso aqui o radical está para cima, o radical aqui foi colocado para baixo. Olha só, ó, o radical aqui, o radical desse é um CH3. Olha o tamanho do radical, olha o tamanho do radical desse aqui, ó, bem grandão, ligado a essa molécula principal que eu mostrei antes. Olha, isso é o que torna essas substâncias aminoácidas diferentes uns dos outros. Isso aqui, por exemplo, tem até enxofre. Aqui, ó, também, ó, tem enxofre. Né? Tem uns que tem nitrogênio, outros não tem nitrogênio, uns tem oxigênio, outros não tem oxigênio, e por aí, e vai formando todos esses aminoácidos. Olha só, alguns aminoácidos são produzidos pelo nosso corpo, outros não. Sendo assim, sendo os que não são produzidos pelo nosso corpo, devem ser adquiridos através da nossa ingestão, da ingestão dos alimentos. Aqueles aminoácidos que nosso organismo é capaz de produzir são chamados de aminoácidos naturais. E os aminoácidos que nosso corpo não é capaz de produzir, por isso eu preciso absorver eles pela alimentação, são chamados de aminoácidos essenciais. Então, isso aqui tem que aprender. Aminoácidos naturais são aqueles que meu corpo já produz naturalmente. E aminoácidos essenciais são aqueles que eu preciso obter através da minha alimentação, porque meu corpo não consegue produzir esses aminoácidos. Se meu corpo não consegue produzir esses aminoácidos, como é que meu corpo vai produzir as proteínas que precisa? E se para produzir insulina precisar de um aminoácido essencial, e na minha alimentação eu estou me alimentando mal e eu não estou ingerindo esse aminoácido, como é que eu vou produzir insulina? Né? Então percebam como é importante uma alimentação equilibrada para poder eu ter os 20 aminoácidos em mim, né? Esses são os aminoácidos não essenciais, esses são os essenciais. Não tenham medo disso, não se preocupe, eu não vou cobrar isso de vocês. Ave Maria, por cento, não vai precisar memorizar isso, é só para mostrar mesmo, só para mostrar. Os não essenciais, a glicina, a alanina, a serina, a cisteína, a tirosina, a arginina, o aspartico, o aspartano, o glutâmico, o glutamato, a histidina, a asparagina, a glutamina, a prolina, são todas as não essenciais. As essenciais são a fenilalanina, a valina,
sertralina, triptofano, isso aqui é importante para a questão do sono, sabia regular até a questão do sono da gente. A treonina, a lisina, a leucina, a isoleucina, a metionina, são os essenciais. Esses aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, dos 20 aminoácidos, 8 são essenciais. Esses aqui a gente só obtém através da alimentação. Nosso corpo já produz todos esses aqui naturalmente, mas esses aqui só se alimentando, né? Só na alimentação. Esses aminoácidos que o homem não produz, normalmente são encontrados em proteínas de origem animal. Vejam só, eu estou falando dos aminoácidos essenciais, aqueles que nosso organismo não produz. Você vai encontrar eles principalmente, né, em proteínas comendo alimentos de origem animal, como por exemplo ovos, leite, queijo e carne. Aí vai ter lá esses aminoácidos essenciais. Alimentos que contêm todos os aminoácidos essenciais são chamados de completos. Se liga nisso. Todos os alimentos que contêm todos os aminoácidos essenciais, os essenciais, o que o nosso corpo não produz, são chamados de alimentos completos. Alguns alimentos, no entanto, não possuem todos os aminoácidos essenciais e são chamados de alimentos incompletos. É o caso de legumes e alguns sementes. Aí você diz, então legumes, semente, já que não tem todos os aminoácidos. Meu amigo, não se engane não, viu? Porque são justamente nos legumes, nas frutas, nas verduras que a gente encontra a maior parte das vitaminas, são outras coisas. Vitaminas e fibras. Então, tem que se alimentar sim disso aqui. E como tem, viu? Tem que se alimentar direito com isso aqui. Apesar de os alimentos de origem vegetal geralmente não apresentarem todos os aminoácidos essenciais, eles são fundamentais para a nossa saúde, principalmente por fornecerem fibras. É o caso do abacate, da ameixa, da maçã, do mamão, do alface, e por aí vai. Ok? Uma curiosidade, olha que interessante. Um prato com arroz e feijão contém todos os aminoácidos essenciais para os humanos. Então, se você quiser ter aqueles 8 aminoácidos essenciais que nosso organismo não é capaz de produzir, aqui ó, um belo pratinho de arroz com feijão. Então, somados o feijão e o arroz, os dois juntos, eles vão conter os 8 aminoácidos essenciais. Olha que massa, né? Feijão com arroz. Por que esse cara musculoso, professor? Para mostrar uma coisa para vocês. Eu disse a vocês que as proteínas ela têm uma função estrutural também. Imagine alguém, só para vocês entenderem como é que esses caras conseguem ficar assim, tão musculosos, tão fortes. Professor, é muito fácil. É só pegar peso e ficar malhando. Ficar malhando todo dia, todo dia, todo dia. Meu amigo, se você inventar de ficar pegando peso, vou malhar, e continua com a mesma alimentação, você não vai ficar assim nunca. Sabe por quê? Eu vou usar um exemplo. Imagine que você na sua casa tem 2 quartos. E você resolve fazer uma reforma. Você quer fazer uma reforma, quer construir mais um quarto. E o pedreiro vai precisar de quê para construir mais esse quarto? Vai ter um esforço, vai ter todo um trabalho, mas vai precisar de quê para construir esse quarto? Tijolo e cimento. Tem como fazer um quarto novo, tem como fazer uma reforma, ampliar a sua casa, aumentar a quantidade de cômodos da sua casa. Sem cimento e sem tijolos, não tem. A mesma coisa é aqui. Não adianta forçar para produzir novas células musculares se eu não tenho a matéria-prima para formar novas células, novas fibras musculares. E o que é? Qual o principal material para formar novas fibras musculares? Proteínas. Então, os caras que malham muito para ficar desse jeito, eles têm uma dieta. Tem deles que chegam a comer 60 claras de ovos por dia, para quem é profissional, para quem vive de fisiculturismo, que é o nome disso. Chega a comer 60 claras de ovos. Por que é que eles injeitam a gema? Porque a gema é rica em gordura. Aí a gordura vai fazer mal, né? Por conta da quantidade de lipídios presentes na gema. A clara tem muita proteína, retira-se a parte mais gordurosa, que é a gema, e fica com a clara. Chega a comer 60 claras, pega 60 ovos, já pensou? Tem uns que são 30, outros 40, depende do nível do atleta, né? Tem deles que chega a comer 2 quilos, 2,5 kg de frango grelhado por dia. Por que grelhado? Para evitar a gordura, porque para poder ter massa muscular, a gordura não é interessante. Então, tudo isso para poder conseguir
ingerir a maior quantidade possível de proteínas, porque se eu estou forçando meus músculos a aumentar o volume da fibra muscular, eu preciso de mais proteínas para poder formar novas fibras. Estão entendendo a lógica? Por isso que essa turma vive com alimentação absurda de carne, geralmente carnes magras, né? E de derivados do leite, como por exemplo soro, tem um tal de uma proteína chamada whey protein, né, que é feita do soro do leite, muito rico em proteína também, tem uma quantidade muito grande de proteína que eles fazem uns shakes, uns sucos com esse negócio para poder ter toda essa carga de proteína. E são pessoas também que ingerem carboidratos, só carboidratos de absorção mais lenta, não açúcar, sacarose, mas carboidratos como batata doce, essas coisas. Por quê? Porque um atleta desse precisa de energia. Não, veja só, a gente estudou carboidrato. Qual é a principal função do carboidrato? Função energética. Então, energia para poder aguentar o rojão o dia todo levantando peso, mas as proteínas para poder formar as estruturas musculares. É assim que funciona a vida de um atleta fisiculturista, né? Aí é que vem a lógica. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não desanimem. Não é para desanimar. Mantenham o ânimo, certo? Não seja derrotado por uma questão dessa pandemia que está acontecendo. O estudo é a coisa mais importante que você tem que valorizar nesse momento, certo? É o estudo. Tá difícil, tá. Não tá fácil para ninguém. Mas é no meio da dificuldade que nós encontramos as oportunidades, já dizia Einstein. Então, por favor, eu peço a vocês do fundo do meu coração, não desistam, façam as atividades dos professores. Tá difícil? Converse com o professor, conversa com ele, vamos se acertando. O importante, o que a gente quer é que vocês aprendam, né? A gente não vai baixar a pancada, a gente não vai desistir por causa de uma coisa dessas, certo? Vida que segue, bola para frente, um passo de cada vez, certo? Para frente e não para trás. Um abraço para cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau.